Olá, pessoal, tudo bem? E aí, gravando essa videoaula, para a gente dar continuidade às nossas atividades de TCC, né? Como hoje teremos aí o Comune, fiquei meio receosa em estar passando as atividades somente pelo AVA, né? Então, aqui dá para a gente bater um papinho e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar pelo AVA ou pelo WhatsApp, que vocês aí já têm o meu contato, ok? E na segunda-feira aí, mesmo sendo a nossa prova de citologia, a gente dá para discutir alguma coisa a respeito e no decorrer das atividades a gente vai conversando. Tá legal? Que vocês aproveitem muito o Comune. E hoje eu vou comentar com vocês aí, principalmente sobre um elemento textual muito importante, né? Que é a revisão de literatura, e a partir daí a gente já vem comentando sobre as referências bibliográficas, as citações diretas e indiretas, então é um tema muito importante para a gente estar discutindo. Espero que vocês aproveitem ao máximo a videoaula, assistam, vou deixar o material também lá no AVA, né? E que vocês aproveitem bastante. Essa aula ela é muito importante, está acontecendo ao mesmo tempo aqui em Alfenas, Belo Horizonte, Varginha, né? Então, ela é muito importante para a iniciação aí do trabalho de conclusão do curso, né? É um ponto-chave para a realização do seu TCC. Então, eu já vou apresentar a minha tela e a partir desse momento, estando apresentando, a gente vai aí discutindo alguns pontos principais, combinado? Pessoal, a gente já iniciou aí falando sobre elementos textuais e vocês já conseguiram escrever a introdução, né? Vocês até disponibilizaram na semana passada aí a parte da introdução, acrescentando tanto o justificativo e os objetivos que a gente já vinha construindo também, né? E hoje a gente entra num próximo tópico muito importante, que é a revisão de literatura. Aí vocês estão e podem acompanhar juntamente comigo os próximos tópicos que nós iremos abordar: metodologia, cronograma, resultado, discussão, conclusão, as referências, né? Então, todos são pontos importantíssimos. Pessoal, falando na revisão de literatura, ou a gente pode classificar também como nosso referencial teórico do trabalho, né? É um momento do trabalho ali que nós conseguimos expor mais representativamente o nosso assunto, né? Então, é onde a gente vai conseguir abordar tudo que será exposto no nosso trabalho, referenciando a nossa ideia, da onde foi tirada, citando alguns autores importantes, né? E sendo fiel a um texto que a gente acaba classificando aí como importante, mas é um momento onde a gente pode aí estar escrevendo com as nossas palavras a ideia de um autor, né? Então, aquele autor descreveu que aquilo seria importante, você achou pertinente ao seu trabalho, então é o momento que você tem de fazer com que aquela ideia se una entre a sua ideia e a ideia do autor, tá bom? Bom, pessoal, essas referências, vou mudar um pouco aqui, só para vocês terem acesso ao conteúdo escrito também. Mas lembrando que isso estará disponível para vocês lá no nosso ABA, combinado? Aí, pessoal, as referências, então, elas devem ser relevantes, né? E elas devem ser expostas em ordem cronológica, dentro do seu assunto, em relação àquilo que você acha pertinente, né? A gente sempre começa no referencial teórico, na nossa revisão de literatura, pelo clássico. Então, por exemplo, eu vou falar de um vírus, né? Então, eu venho contando de que família que é aquele vírus, qual é a sua morfologia, quem descobriu, como que a gente consegue visualizar ele, né? Então, essas coisas que são importantes, que são clássicas, que não são modificadas ao longo do tempo, né? E depois a gente vai passando para os tópicos mais recentes. Então, a gente pode colocar de qual família que ele foi, que tipos de vírus, por exemplo, já foram descobertos hoje, né? E assim sucessivamente. Aí eu quero falar de uma doença, Vanessa. Então, vamos parar para pensar. Bom, eu vou falar sobre hepatite. Então, o que eu posso começar como forma clássica? A hepatite é um vírus. Então, eu posso falar sobre o vírus da hepatite.
que tipo de sinais, sintomas, a epidemiologia, como que isso está em Divinópolis, como isso está no Brasil, como isso está no mundo, né? Então, são assuntos que a gente pode estar abordando aí como processo da revisão de literatura. A gente pode pegar em sintomas, a gente pode pegar em tratamento. Então, tudo isso são aspectos importantíssimos que devem ser relevantes aí e contar como material na nossa revisão de literatura. E a partir daí, pessoal, deixa eu ver se eu tenho que passar o meu slide para frente. Ele não vai. Agora ele foi. E a partir daí, tem alguns pontos que vocês podem colocar como pontos chaves, né? Que é o que eu acabei de comentar com vocês. Vai tornando um pouco mais prático. A gente não pode fugir desses conceitos que a gente chama de conceitos chaves, né? Dentro da pesquisa. Então, citei aí alguns pontos importantes, como os pontos etimológicos, no caso seria a origem da palavra, né? Veio do grego, fez isso, fez aquilo. Então, essas classificações aí é muito usual colocar isso, né? Os pontos históricos, né? De onde surgiu, de onde foi descoberto, a evolução, por exemplo, a evolução da doença, a evolução do vírus, o que já se tem hoje, antigamente começou com o que é a própria morfologia, o significado atual hoje, né? O que essa doença hoje traz para a humanidade, né? Então, por exemplo, eu achei interessante, a gente ainda nem discutiu sobre isso, ninguém quis comentar sobre o corona, não teve nenhum trabalho aí de TCC sobre ele. Eu achei que vocês iriam querer saber e tem muita coisa na literatura descobrindo, né? E aí, voltando aí, a gente pode também mostrar alguns resultados de pesquisas que já foram realizados, né? Em cima daquilo que a gente quer abordar. Então, assim, são tópicos que vai auxiliar vocês, são tópicos que vão conseguindo ir passo a passo para a construção do seu referencial teórico ou revisão de literatura. O próximo tópico, pessoal, é assim. Lembra que eu comentei com vocês e a gente trabalhou nesse modelo em todas as nossas aulas que já foram expositivas aqui pelo Meet? Vamos tentar responder algumas perguntas para facilitar a construção. Então, eu coloquei algumas aqui que pode auxiliar como construção dos parágrafos, como construção de itens, porque a sua revisão de literatura, ela pode ser construída em itens, igual eu comentei com vocês agora. Se eu quero falar de tratamento, o tratamento pode ser um item, sintomas um item, morfologia um item, né? Epidemiologia um item, né? Então, a gente pode colocar essas perguntas também como item para a gente conseguir ir discernindo toda a nossa revisão de literatura, tá? Na questão que eu coloquei como primeira pergunta aí, que eu classifiquei como pergunta A, o que já se conhece sobre o assunto, né? Então, você já começa a escrever sobre isso, o que já foi pesquisado, como que isso foi pesquisado, quando, em que época que isso foi pesquisado, com que resultado aconteceu, quais mudanças, o que aconteceu aí no decorrer. Aí, pessoal, dentro desses parâmetros, dentro dessas figuras que a gente vai discutir sobre elas ao longo do nosso TCC, tudo que a gente referenciar, tudo que a gente pegar sobre ilustrações, tudo que a gente pegar sobre ideias e quer acrescentar ao nosso parágrafo, a gente vai chamar de citação. Então, eu pego a ideia de um autor e modifico em relação à minha ideia, tá? Existem hoje dois tipos de citações. As citações que a gente chama de citação direta, né? Que são aquelas em que o texto da onde eu tirei, né? Da onde eu retirei, por exemplo, do meu artigo ou do meu livro, ele vai ser escrito no meu artigo exatamente igual ao trecho que eu encontrei naquela obra, naquele artigo, naquele livro. Então, eu vou lá e vou fazer literalmente o Ctrl+C e Ctrl+V. Vanessa, isso pode? Pode. Você vai referenciá-lo como citação direta. É ideal que o seu trabalho tenha pouquíssimas citações diretas, mas isso você pode citar. Existem formas de como citar isso no texto e demonstrar para o seu orientador, demonstrar para as pessoas componentes da banca, por exemplo, no dia da apresentação, que você retirou isso do texto porque você achou tão importante
que você não teve ideia para complementar, porque a ideia daquele autor já construiu tudo que você pensava. Então, você não quis mudar nenhuma vírgula, né? E em cima disso, pessoal, a gente deve deixar isso ao longo do texto, dentro do referencial teórico mesmo, mas a gente tem que referenciar tanto a presença do autor e destinar ela de uma certa forma que isso favoreça a leitura, classificando que aquilo realmente foi uma cópia. Porque se você não referenciar dessa forma, o próprio leitor pode colocar que você fez um plágio. E esse plágio pode prejudicar o seu trabalho em andamento, tá? O plágio é uma forma muito ruim que você tem de explanar a sua informação, tá? Então, por isso que a gente coloca como uma ideia sobre um trabalho que você retirou, modificando de acordo com a sua escrita, tá bom? Bom, outra coisa importante, pessoal, que a gente tem que falar sobre essa citação direta, que seria a forma como a gente vai copiar ela. Existem duas maneiras. Essa citação ela pode ser curta ou ela pode ser longa, tá? Se for uma citação curta, a gente chama ela mais ou menos em torno de 3 linhas, tá bom? Então, esse texto que você copiou em 3 linhas, ele deve vir em aspas, do início até o fim. Então, quando a gente encontra num artigo, por exemplo, aquele parágrafo em aspas, então a gente já vê que aquele parágrafo foi copiado de um outro autor, tá? Agora, se eu vi que as minhas citações diretas foram maiores do que 3 linhas, desculpa, ela vai ser chamada de citação longa. E aí vai precisar ter um recuo, tá? Então, a atenção desse recuo também no nosso trabalho, ela tem uma grande importância para mostrar para o leitor que você copiou a ideia de uma outra pessoa, que aquela ideia não é uma ideia sua, tá? E esse recurso, ele tem que ser em torno de 4 centímetros em relação à margem esquerda, tá? O tamanho da fonte é diminuída, o tamanho da fonte então vai ser reduzido para 10, o espaçamento, ele pode ser um espaçamento simples, ou o espaçamento que contenha um entre linhas, né? Entre as linhas ali da sua escrita. É mais ou menos assim, pessoal, que deve ficar, tá? Olha só para vocês terem uma noção. Quando a minha citação é longa, eu não vou usar aspas, eu vou usar apenas o recuo de 4 centímetros, e aí a gente já vai saber. Tanto na aspa, quanto nesse recuo, no final a gente tem que citar o autor, tá legal? E aqui eu já venho, ó, exatamente com o nome do autor aqui, Sarmento, 1990, e eu vou referenciar a página que eu copiei do artigo, do livro, alguma coisa assim, para caracterizar ainda mais a importância dessa cópia dentro do meu texto, tá bom? Então, lembrando que a citação direta não é uma citação muito usual. O usual seria você pegar a ideia do autor e modificar ela de acordo com a sua ideia. Que essa citação a gente vai classificar como citação indireta, tá legal? Essa citação são com as suas próprias palavras, porém com embasamento dentro de algumas obras que vocês pesquisarem. Por exemplo, eu pesquiso um parágrafo falando assim: o coronavírus já matou mais de 100 milhões de pessoas. Quem caracterizou isso foi Madeira em 2010, por exemplo. Isso o Madeira classificou em 2010. Qual que eu posso fazer em relação à modificação dessa frase? Em 2010, coronavírus já matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Entendeu? E aí eu coloco entre parênteses Madeira, 2010, tá? Eu peguei a ideia do Madeira, transformei na minha forma de dizer, né? Uma nova forma, uma nova adaptação, e aí eu consegui referenciar como uma citação indireta, tá? Então, não foi com as mesmas palavras, teve a ideia inicial de Madeira em 2010, mas eu consegui transformá-la para 2020, que foi uma ideia do meu trabalho, ok?
Aqui, pessoal, tem várias características. Essa forma inicial de fazer a citação indireta, Madeira, entre parênteses 2010, é quando Madeira está dentro do texto, tá? Segundo Madeira, entre parênteses 2010, o coronavírus, ou eu coloco o coronavírus, parararará, no final, Madeira 2010, tá? Quando eu tenho dois autores, Marconi e Lakatos em minúsculo, é dentro do texto. Segundo Marconi e Lakatos, agora em letra maiúscula, é no final da citação. Campos et al., o et al. Significa e colaboradores. É quando existe mais do que 3 autores dentro daquele texto, tá? Então, é um artigo que foi feito, por exemplo, por 10 pessoas. Então, eu pego a pessoa principal, o sobrenome dessa pessoa, Campos, et al., porque tem mais do que 3 autores, e o ano, referenciando o ano que foi a publicação, tá? Letra minúscula, Campos et al., dentro do texto. Campos em letra maiúscula, entre parênteses, no final do texto, tá? Quando é uma organização governamental, a gente pode colocar desse jeito, tá? Referenciar no final, Organização Mundial de Saúde, a gente pode colocar Sistema Único de Saúde, tá? E lá, nas nossas referências, a gente vai referenciar como Brasil, tá? Porque é uma organização governamental do Brasil. Citação indireta, então, aqui o que eu acabei de comentar com vocês, é quando vem em letra maiúscula, no final, vocês veem que o ponto final é depois do parênteses, tá? Então, eu escrevo toda a ideia de onde eu tirei aquele trabalho, aquele parágrafo, e depois eu coloco o ponto final, tá legal? Agora, se eu quero reverenciar ele na frente ou colocar ele dentro do texto, eu coloco em letra minúscula, entre parênteses vai o ano, e aí depois eu escrevo. E aí eu não preciso referenciar no final, porque ele já está dentro do meu texto, tá bom? Então, citação direta é a cópia, e existe, então, entre aspas, menos de 3 linhas, e com recuo, sem aspas, com o espaçamento simples e a diminuição em tamanho 10, quando eu fizer o Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Quando eu usar a citação, aquele parágrafo do autor, e modificar com a minha ideia, é chamado de citação indireta, tá bom? A citação indireta, então, eu vou referenciar de qual forma, pessoal? Aqui, no final, com letra maiúscula e o ano entre parênteses. Se ele for dentro do meu texto, eu vou referenciar em letra minúscula e colocar o ano entre parênteses. Isso aqui, pessoal, se você não fez na sua introdução, é o momento que você tem para estar o quê? Organizando a sua introdução. Aquele parágrafo você tirou daquele artigo, você modificou? Não. Eu copiei, professor, foi o Ctrl+C ou Ctrl+V. Aí o que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou falar que é plágio. Você não falou comigo que era uma citação direta, né? E eu vi que está exatamente igual ao artigo. Como que eu vou saber isso? Eu, assim como todos os orientadores e professores de banca, a gente tem um programa salvo. E vocês também podem ter esse programa de plágio. Baixa o aplicativo, baixa o programa e vê se a forma como você escreveu a ideia daquele autor, você conseguiu modificar para que ela não seja um plágio. E eu vou conseguir ver isso, pessoal. Sempre quando eu venho acrescentando ou lendo alguma coisa a respeito, a gente vai discutir isso ao longo do nosso trabalho, tá bom? Bom, pessoal, como eu estou falando em revisão de literatura, e é o momento onde a gente vai pegar os artigos para estudar, não é? É um momento onde ele vai acontecer. Por que eu estou falando sobre isso primeiro e não explico a tarefa? Porque a tarefa, ela só vem acrescentando aquilo que vocês precisam fazer, né? A tarefa é exatamente o que vocês vão precisar fazer a partir de agora, tá?
Então, pessoal, a revisão de literatura é o momento onde eu venho com o maior número de referências bibliográficas. É onde eu vou pesquisar os artigos, os livros, as teses, as bulas, revista, atlas, anais, né? CD, dependendo do material que você utilizar para construção do seu projeto, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem também a primeira coisa, vai lá em pesquisa Unifenas, lá tem um manual sobre projetos pedagógicos, né? Sobre projetos aí que são realizados em trabalho de conclusão de curso. E esse manual, pessoal da Unifenas, você consegue baixar e gravar ele no seu computador, tá? Lembra que eu pedi para vocês criarem aí no computador uma pasta escrito TCC? E aí a gente vai começar a adquirir, fazer novas pastas dentro dela. A primeira pasta que eu pedi para vocês criarem chama artigos. Então, tudo aquilo que vocês já conseguiram para a construção da introdução já tem que estar lá dentro dessa pasta de artigo. E é essa pasta de artigo que vai ajudar vocês a fazerem a tarefa que tem que entregar amanhã, né? Então, quem ainda não sabe fazer, escrever referências bibliográficas, provavelmente vocês tiveram essa aula lá no primeiro período em metodologia científica, pode ter o auxílio desse manual. Eu até coloquei aqui a página 61, que a partir da página 61 do manual, lá explica exatamente como se deve fazer as referências bibliográficas, tá? Independente do material que você encontrar. A nossa aula de hoje aqui vem como um auxílio a isso, tá? Então, referência, na verdade, é um conjunto de elementos que permitem a identificação de onde você retirou esse material do seu estudo, do seu projeto, tá bom? Bom, pessoal, as referências, elas têm um padrão, uma norma a ser seguida, né? Que alguns já até comentaram comigo. Vanessa, é da ABNT? Isso. A Unifenas segue as mesmas padrões, as mesmas normas da ABNT, né? Então, essas referências, pessoal, elas têm, que a gente classifica como elementos essenciais e elementos complementares, tá? Então, eu vou referenciar de uma maneira geral para vocês começarem a construção dessas referências. Inicialmente, a gente tem como a primeira parte de uma referência o sobrenome do autor, tá? Esse sobrenome, ele sempre vem em letra maiúscula, acrescido de uma vírgula e depois com o nome dele. Esse nome pode ser acrescido por iniciais somente. Por exemplo, se for citar um trabalho que eu fiz, vai ser Rocha, vírgula, VR, porque o meu nome é Vanessa Regina Rocha, ok? E aí, quando a gente já comentou, quando houver até 3 autores, a gente consegue referenciar todos. Por exemplo, Rocha, vírgula, VR, ponto e vírgula, Matos, vírgula, TT, ponto e vírgula, Silva, vírgula, PO, ponto e vírgula. Então, eu consegui referenciar até 3, tá? Acima de 3, eu vou colocar apenas Rocha, vírgula, et al, que significa e colaboradores, ok? Depois desse sobrenome, pessoal, a gente termina o último nome, o último sobrenome aí, por exemplo, com ponto e vírgula, né? E aí, vocês veem que o sobrenome, ele vem completamente em letra maiúscula, tá bom? Quando a gente termina, pode colocar o ponto final, tá? E aí vem o próximo passo, que é o título da obra. Então, é o nome do artigo, o nome do trabalho, tá bom? Esse título, ele tem que vir em negrito, sublinhado ou em itálico, e logo quando ele terminar, a gente coloca um ponto final, tá bom? Somente a primeira letra, a epidemiologia do coronavírus. Somente o A vai ser em letra maiúscula, salvo se tiver algum nome de micro-organismo, algum nome próprio, alguma coisa assim, tá bom? Quando há subtítulo, a epidemiologia do coronavírus. Aí a gente acrescenta 2 pontos. Aspecto epidemiológico em Divinópolis, né? Então, aí a gente tem que acrescentar também esses 2 pontos
e colocar como subtítulo aí depois, sem negrito, sem itálico e sem letras maiúsculas também, tá bom? Bom, depois, uma característica importante que eu tenho que comentar a respeito de autoria, né, que a gente comentou, se você vai referenciar, por exemplo, eu trabalho muito com saúde da mulher e gosto muito de falar sobre HPV, por exemplo. Então, eu já tenho alguns trabalhos publicados. E você vai falar sobre HPV e gosta muito das coisas que eu escrevo, das coisas que eu falo sobre o HPV. Então, você pegou 3 obras minhas, né? Então, em vez de você falar nas suas referências Rocha, no de baixo Rocha, no de baixo Rocha, que é o mesmo autor, a gente pode substituir por um traço, tá? É como se fosse um travessão, tá? Esse travessão significa que é o mesmo autor do texto acima, tá? Só que com uma nova obra, um novo projeto de pesquisa, tá legal? E se for um livro? Isso acontece muito com livro. Então, você pode fazer da mesma forma. Você só vai mudar, por exemplo, a edição. Você escreveu de uma edição antiga, depois você escreveu de uma edição mais nova, tá bom? Bom, depois que a gente escreveu o título, então primeiro é o sobrenome do autor, depois a gente vem falando sobre o título, o próximo passo vai ser a edição. A edição, pessoal, ela sempre vem como um abreviado, tá? Eu não vou escrever segunda edição. A gente sempre relata sobre assim, ó, 2.ed. Tá? Então, a gente indica qual é a edição daquela revista, qual é a edição daquele livro, né? Sempre é assim, em números arábicos, em ordinal, é a palavra de forma abreviada, tem um numeral, depois vem um ponto, espaço, a palavra. Esse material vai ficar disponível. Lembra que eu comentei com vocês? O material das nossas aulas síncronas deve ser o material salvo no TCC de vocês. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa e tiver dúvida, abra aquela aula e veja exatamente como você deve fazer, tá? Tem o passo a passo de tudo. As aulas são aulas mastigadas para vocês conseguirem fazer um projeto muito bom, tá? Depois da edição, pessoal, tem o local de publicação, tá? Esse local de publicação, por exemplo, no caso de vocês, que vocês vão publicar o artigo, o local de publicação é Divinópolis, Minas Gerais. O local que aquele publicou, o local é São Paulo, Rio de Janeiro. Então, vai variar bastante, tá? Então, logo depois da edição, a gente tem um local de publicação que vem dessa forma. Viçosa, vírgula, MG, 2 pontos. Tá legal? Então, vem sempre dessa forma. Depois de 2 pontos, vem a editora. No caso, se tiver um livro, tá? Se for uma revista, vocês podem colocar revista brasileira, por exemplo, tá? Revista brasileira em análise clínica, né? Então, vem a parte da editora. No caso da editora aqui, que eu coloquei como uma parte que vocês precisam auxiliar, ela veio de uma edição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, né? A UFRJ foi aonde eu tirei o meu artigo. Então, o próximo passo da editora eu vou escrever. Depois dos 2 pontos de Minas Gerais, eu venho com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ponto e vírgula. Depois eu tenho a data da publicação dessa revista, a data da publicação do livro, né? Caso você não encontre essa data, você pode colocar essas datas aí, também identificando entre colchetes, caracterizando que você não tem certeza sobre a data. Entre colchetes, relaciona que você não tem certeza, tá? Se você não tem certeza da década, do ano, do milênio, do século, aí a gente vai caracterizando como um ponto de interrogação, tá bom? Mas o ideal é que depois lá da editora tenha 2 pontos, né? E aí a gente vem com essa data 2000 e ponto final. Como que vai ficar então, pessoal? Por exemplo, se for um livro, Souza, em letra maiúscula, porque é o último sobrenome dele.
tá? Vírgula, Maria Suzana de Lemos, aqui optou por colocar o nome todo. Vocês podem colocar só as iniciais em maiúsculo. M.S.L. Tá legal? Guia para redação e apresentação de teses. Esse aqui é o título do livro, ok? Ponto depois do título. 2.ed significa segunda edição. Ponto. Belo Horizonte, vírgula, MG, 2 ponto, Copmed, que é a editora do livro, vírgula, 2002, ponto final. Tá legal? Aí eu copiei de uma monografia que alguém fez lá no Rio de Janeiro. Sverts é o nome, né, o último sobrenome do Mário Sérgio de Oliveira. Sverts, vírgula, todo em maiúsculo, Mário Sérgio de Oliveira, ponto. Olha o nome do trabalho dele, do projeto de dissertação dele. Avaliação de soluções de própolis, clorexidina e associação de ambas na desinfecção de túbulos dentinários in vitro e seus efeitos no micro-organismo da saliva em humano, tá bom? Aqui, pessoal, ele colocou o ano que ele publicou, tese é um pouco diferente do livro. Depois do ano, ele colocou ponto, quantas páginas ou folhas? 181 folhas, ponto, simbolizou que foi uma tese. Tese de quê? Entre parênteses, doutorado em odontologia, que foi realizado pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, no ano de 2003, tá? E aí ele publicou isso numa revista científica. Na revista científica, a gente vai ter artigos ou periódicos, né? Então, como que vamos elucidar isso, pessoal? Sverts, sobrenome dele, vírgula, Mário Sérgio Oliveira. Aqui, ele classificou a presença de outros autores. Provavelmente é a sua orientadora, tá legal? Harari é o sobrenome, vírgula, da Sônia Groisman. Ponto final, terminou os autores. Qual que foi o nome desse artigo? Enfoque atual sobre periodontite pré-pubertal. Revista Internacional de Periodontia Clínica, tá? Depois, pessoal, do título, o que vocês podem observar aqui? Logo após que ele elucidou o título, ele colocou um ponto final, veio com o nome da revista, Revista Internacional de Periodontia Clínica, vírgula, a cidade, vírgula, o volume da revista, sempre abreviado, V.1, vírgula, N.1, que é a revista de número 1 daquele ano, né? Vírgula, quais são as páginas que o artigo foi publicado na revista? P.40 até 44 fala sobre o artigo dele. Vírgula, a revista foi publicada em abril e junho, abreviando também, abre, ponto, barra, junho, ponto, e o ano de publicação foi o ano de 2004. Pessoal, vocês devem estar desesperados, porque é muito difícil pensar nisso tudo. Hoje existe uma forma mais prática. No próprio RefSite, fica lá no nosso site da Unifem, RefCit, tá? Você pode referenciar isso que ele traz para você tudo certinho. Ele vai te pedir o nome do autor, o nome do livro, a data, a publicação, editor. Você vai preenchendo, é como se fosse um programinha que você vai preenchendo as informações do seu artigo. A hora que você termina, você clica lá em concluir, ele já junta todas essas informações e já joga no padrão da ABNT. Faz esse teste lá no site da Unifem. E aí, pessoal, eu queria... tem algumas coisas que parece que não apareceu aqui, a gente vai discutir isso depois. Deixa eu só passar antes da gente começar. Ah, tá. Eu vou falar sobre isso, então, daqui a pouquinho, viu, gente? Sobre as referências aí. Aqui, pessoal, é a tarefa 3. Vocês já devem ter lido o conteúdo dela e verificado o que vocês devem fazer. É algo bem simples. Inicialmente, vocês não vão escrever uma revisão de literatura para estar me enviando, não. A revisão de literatura ou revisão bibliográfica,
é o próximo tópico do segundo bimestre, né? Então, vocês vão ter, a partir de hoje que eu passei para vocês, até em torno de outubro, para estar me entregando a revisão. Não é um momento do primeiro bimestre, não é um momento para amanhã. O que vocês deverão fazer para disponibilizar nessa tarefa é exatamente esse quadro aqui, ó. Isso, esse quadro. Como que vocês vão referenciar ele lá na tarefa? Ah, e outra coisa, pessoal, essas tarefas não foram eu que criei. Essas tarefas é um processo relacionado da Unifenas. Todos os alunos que estão fazendo o TCC1 estão no mesmo momento que vocês. Todos estão fazendo as mesmas atividades, ok? Então, existe um padrão do TCC que vocês precisam seguir. Olha só, esse formulário você vai preencher, você pode ter até 10 referências bibliográficas. Ah, Vanessa, eu só tenho 3, eu só tenho 4, eu só tenho 5. Coloca o que você já conseguiu para a construção da sua introdução, tá? Então, o que você vai colocar? Que tipo de referência você usou? Foi um livro? Foi um artigo? Foi um periódico? Foi uma bula de remédio? Né? Foi um site? E aí, você vai referenciar ele para mim, de acordo com o que eu acabei de mostrar para vocês. Autor, nome, edição, cidade, número de página, a revista, isso tudo você vai observar. E eu vou mostrar para vocês onde vocês vão tirar isso nos próximos slides. E está disponível aonde, pessoal? Você conseguiu isso no site? Você conseguiu numa biblioteca? Num portal de periódicos? Aí você vai referenciar esse site para mim. Por quê, pessoal? No final do primeiro bimestre, e é mais ou menos daqui umas 2 semanas, vocês vão passar todo esse conteúdo para mim. E é o momento da minha investigação. É o momento de saber se vocês modificaram a ideia da introdução. É o momento de saber se vocês fizeram algum plágio, se vocês copiaram do trabalho de alguém. É esse momento onde eu vou investigar. Vanessa, eu copiei tudo! Então, você está um pouco encrencado. Porque, além de fazer isso, para daqui 15 dias, quando eu for pedir o material completo para vocês me encaminharem, você vai ter que modificar. Porque eu vou jogar o seu trabalho no meu programa de plágio. Se der lá 99% de plágio, aí nós vamos conversar, tá legal? Você não dedicou, não é assim que faz o seu TCC, não é assim que nós vamos construir um bonito trabalho, tá legal? Então, o que eu preciso para amanhã é que vocês preencham essa tabela com os artigos que vocês já começaram a estudar, beleza? Pessoal, aqui é só para ajudar vocês a preencher essa tabela. Se você retirou, por exemplo, Se você for referenciar de um livro, por exemplo, né? Então, são obras que abrangem divulgação detalhada de assuntos naquela área, né? Proporcionam um desenvolvimento científico, técnico, então ali tem embasamentos, são obras clássicas, né? Então, tudo que a gente procura, a gente acaba encontrando no livro. Então, o início do referencial teórico é muito importante a gente citar de um livro também, tá? Lembrando, pessoal, que os artigos, os periódicos têm referências mais novas do que livro. Enquanto o livro demora 1 ano para publicar, a gente já teve aí 4, 5 artigos falando sobre aquele assunto. Se você for falar sobre um livro, olha aqui para vocês verem que interessante. Vou vir para cá. Comentei com vocês agora há pouco sobre isso, tá? Olha só, eu tenho 2 autores aqui em cima. Olha só, o Araújo, P.H, P, ponto e vírgula, para me referenciar o Red, vírgula, R, ponto, tá? O Araújo deve chamar Araújo, vírgula, Paulo Henrique. E o Reid deve chamar Rogério Red, ok? Qual que é o título do livro? Qualidade ao alcance de todos, ok? Ele está em negrito, tá? Agora ele tem um subtítulo. Então eu coloco 2 pontos, tiro o negrito, acesso rápido e fácil às técnicas da qualidade total. Ponto, 3ª edição.
Então, 3.ed. Ele é de São Paulo. Eu gosto de colocar vírgula SP, 2 pontos. A editora é Contexto, vírgula. Foi editado no ano de 2000, ponto, e contém 159 páginas. Página é opcional, tá? O segundo, eu tenho mais de 3 autores, então eu vou usar o et al, tá? E colaboradores. Então, from, vírgula, et al, olha o nome do texto, do livro. A crise da psicanálise tem um subtítulo, 2 pontos, ensaio sobre Freud, Marx e psicologia social. Rio de Janeiro, 2 pontos, a editora, vírgula, 1971, foi a data da edição, ponto 191p, tá? Que seria o número de páginas daquele livro, por exemplo, tá? Esse negócio de atualidades aí é quando o livro pertence a uma série ou a uma coleção. Então, tem vários livros, né, falando sobre o mesmo assunto. Se a gente utilizar, por exemplo, pessoal, de uma universidade, né, existe um manual de referências, algum livro que aquela faculdade tem, algum procedimento operacional que a gente vai usar para as pesquisas, né? Então, a gente pode colocar o nome da universidade, foi de onde tirou. Universidade Metodologista de São Paulo, né? E quando não tem nenhuma data, por exemplo, que seria mais importante, a gente pode colocar sem data, tá? Ou se a data não é tão certa, a gente pode colocar em colchete, tal, que a gente acabou referenciando. E se isso não for um livro, você não teve acesso ao livro, você teve acesso ao... Como é que fala? Você teve acesso ao... Ai, gente, me fugiu o nome aqui. Então, se não for de um livro, mas que você baixou o artigo em PDF, porque estava disponível na universidade, você muitas vezes encontrou isso num site, aí você vai referenciar o site, e toda vez que você entra naquele site e é referenciado, você tem que lembrar de colocar o acesso em que você leu, pegou, baixou esse artigo, esse documento, tá? Por quê? Pode ser que quando vocês passarem isso para a banca de orientação, isso não esteja disponível mais, tá? Mas que naquela data, quando você pesquisou, ele estava disponível. Existe uma característica importante, então, foi o que a gente comentou aqui, seria a forma exata, né? O sobrenome em maiúsculo, o título em negrito, se tiver subtítulo, tira o negrito, né? Usar espaçamento simples, né? Usar o prenome por extenso, e assim por diante, e sempre abreviar a edição. Se você pegar em teses ou dissertações, que são trabalhos científicos acadêmicos, né, desenvolvidos em mestrado e doutorado dentro da universidade, tá? São fontes ricas. Aqui eu baixei ali um repositório digital, e se vocês quiserem ter acesso também, pessoal, é muito bacana. Tem um repositório de dissertação. Então, são trabalhos de mestrado e doutorados completos que a gente consegue baixar em PDF. Então, isso é muito legal. E aí, eu deixei o site aqui na tela de vocês. E aí, é só a gente clicar aqui, ó, visualizar ou abrir. A gente também tem como baixar em PDF, tá? Para a gente ter o acesso a esse artigo ou a essa dissertação, tá? Agora, se for periódicos, né, que são fontes aí com resultados de pesquisas originais, normalmente a gente encontra esses em artigos, como revistas ou jornais científicos, né? Tem uma contribuição muito valiosa e a todo momento é muito atual o número de artigos que vem aí no nosso decorrer do dia a dia, tá? E para periódicos, então, eu deixei até o Cielo aqui, que provavelmente deve ser o mais pesquisado por vocês e que tem uma característica muito importante para detalhar como que a gente vai referenciar. Aqui em cima, pessoal, vocês já têm como que referencia essa característica da revista. Você só vai acrescentar o nome dos autores. Então, olha a quantidade de autores que eu tenho aqui. Eu pego o primeiro autor, que no caso ele tem o sobrenome de Souza, ponto e vírgula, G.P, vírgula, et al, e já venho, né, com o nome do artigo,
aspectos clínicos e epidemiológicos da infecção genital pelo papilomavírus humano em gestantes no município de Imperatriz, estado do Maranhão, Minas Gerais. E já posso copiar aqui em cima, pessoal, que é a referência da revista. Revista Pan-Amazônica, então ela já está até abreviada, a gente pode utilizar, de saúde, volume 9, número 3, e ela foi publicada, aqui vem a cidade, né? Vem o mês e o ano da sua publicação. Então, a gente pode copiar isso aqui, acrescentando o nome dos autores, acrescentando o título aí. Vocês podem ver, se for lá no Cielo e pesquisar sobre isso, vocês conseguem ver as várias maneiras desses artigos que estão em referência. Olha, referência do artigo prontinho aqui. Aqui eu tenho o PDF que eu posso baixar e guardar lá na minha tela. Gente, por que é importante guardar? Porque quando chega no final, você já não sabe de onde tirou, de onde foi, de onde veio. Então já começa a referenciar, já começa a construir a referência bibliográfica, né? Além de vocês construírem aquele quadro para colocar, para disponibilizar amanhã, vocês vão fazer também as referências aí separadas numa folha, porque no final do primeiro bimestre vocês vão ter que passar ela para mim também, tá? Aqui, pessoal, uma classificação importante, por exemplo, se você tira alguma coisa do site da Anvisa, né? A Anvisa é um órgão governamental, então você tem que deixar em maiúsculo Brasil, ponto, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que você copiou? Que foi o título lá, Informes Técnicos, Manual de Orientação, é como se fosse o título, né? Brasília, cidade, publicação, o ano 2007, ele tinha 50 páginas, eu encontrei ele disponível nesse endereço, tá? E quando que eu consegui acessar? Porque sendo o endereço digital, eu tenho que colocar o acesso que eu consegui, tá bom? E aí, pessoal, eu já tenho que deixar outras tarefas, porque na semana que vem a gente não tem aula. E aí vocês vão abrir o portal lá e vão observar isso. As tarefas do ABAS mesmo já concluem com a tarefa de amanhã. Mas existem a tarefa do coordenador. Lembra que eu comentei com vocês que no ABA, quem tem o acesso à correção do que vocês estão colocando é o seu professor orientador também, tá? E aí, o seu professor precisa observar isso e eu quero que vocês enviem para mim outras cores, tá? Vanessa, tem mais coisas para fazer? Não, gente, vocês vão mandar os mesmos documentos que vocês estão mandando lá. Só que a gente já vai fazer esses documentos construindo um projeto. Lá você deposita o passo a passo. Eu quero o projeto pronto, tá? Então, referências, né? No caso, o referencial teórico, a revisão de literatura, que é onde você vai decorrer e a gente vai falar sobre isso também. Eu acabei de comentar isso na aula de hoje, como se constrói, a gente já pode começar a desenvolver. Ela é só dia 9 de outubro. Vocês vão ver que daqui 15 dias vocês vão ter aula, né, lá no AVA, o vídeo aula do AVA sobre essa tarefa, tá? E aí, dia 9 de outubro, vocês depositam para mim em torno de 4 páginas de referencial teórico, tá? Mas a tarefa que finaliza o primeiro bimestre, ela finaliza no dia 28 de setembro. Então, tudo que vocês confeccionaram até hoje, vocês vão unir em um só documento para estar me enviando, tá? Pode me enviar pelo AVA ou pelo e-mail. E essa data é até dia 28 de outubro, porque no dia, acho que dia 5, dia 30 de outubro encerra, deixa eu olhar no calendário aqui, dia 30 de setembro encerra o primeiro bimestre, tá? E eu tenho que disponibilizar a nota até o dia 5 de outubro, que já é numa segunda-feira, e dia 30 é na quarta-feira. Então, a gente tem pouco tempo aí para estar disponibilizando o trabalho, beleza? Então, essa junção aí, tudo que vocês fizeram até agora, vocês vão unir para estar me encaminhando. O que tem que ter nessa junção aí para o dia 28, pessoal? Capa. Então, vocês precisam fazer uma capa do projeto de vocês, a introdução que vocês já fizeram, o referencial teórico, caso até dia 28 vocês já tenham escrito uma página, 2 páginas, pode mandar. Quanto mais, melhor, eu já consigo corrigir e enviar para vocês, tá bom? E as referências bibliográficas, tá? Essas referências, pessoal, junto com esse trabalho que vocês vão fazer para entregar amanhã,
essa referência vai vir nesse trabalho que vocês vão entregar para mim dia 28, tá? E essas referências, então, devem estar junto com as normas da BNT. Ah, Vanessa, até agora eu tenho 3 artigos que eu usei. Então, você vai colocar nas suas referências bibliográficas 3 artigos, ok? Lembrando que cada tópico é separado por página. Então, eu quero uma página de introdução, eu queria 4 páginas de referencial teórico, mas eu não vou exigir isso de vocês, tá? O referencial teórico é coisa do segundo bimestre, mas quem já tiver tempo de escrever, pode escrever. Mas a capa, a introdução e as referências bibliográficas vocês precisam me enviar, combinado? Pessoal, esse seria o momento da nossa aula hoje, espero ter acrescentado, espero ter clareado um pouco a mente, principalmente para o exercício de amanhã. E na segunda-feira, durante a nossa aula, a gente pode estar conversando também a respeito do TCC, tá bom? Lembrando que segunda-feira, dia 21, é a nossa primeira avaliação, né? É a nossa prova de citologia, tá bom? Um abraço a todos, um beijo no coração e até o comune.